Eu gostaria de falar hoje sobre um objeto que talvez você tenha na sua casa, no seu banheiro, no seu quarto e que gera terror para muita gente, é uma fonte de medo e até pânico para algumas pessoas, que é a balança. Então aproveita e se inscreve aqui no canal, ative as notificações porque toda semana vai ter um vídeo novo e algum lugar aqui no canto da tela vai ter o meu Instagram. Se você se interessar também e quiser me acompanhar lá, eu também posto bastante conteúdo que pode ser relevante para você. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, sou nutricionista e as minhas condutas são um pouquinho diferentes da clássica de passar dieta, de pesar o paciente, de tirar antropometria, né? E falar sobre balança é uma questão um pouco controversa, né? Que tem profissionais que, né, falam com unhas e dentes, defendem a balança, que tem que usar mesmo. E eu sou do grupo das pessoas que eu aconselho você não se pesar. Se você é do tipo de pessoa que se sente confortável e se você precisa se pesar por questões de bater peso para uma competição ou algo do gênero, tá tudo certo. Agora, se você é uma pessoa que a balança te faz muito mais mal, esse vídeo é para você. Eu queria propor para você um exercício para te ajudar a entender se realmente vale a pena ou não ficar se pesando. E isso é uma prática que eu aplico bastante com meus pacientes, que é você colocar na balança o ato de se pesar. Então, você pode pegar um papel ou fazer mentalmente mesmo e colocar lados positivos e lados negativos de se pesar. E na prática clínica, o que eu mais vejo é que na aba, né, da coluna ali dos lados negativos, tem muito mais itens do que os lados positivos. E normalmente o lado positivo tem poucos itens, se tiver um, dois itens é muito, né? E principalmente o que mais reforça as pessoas a se pesarem é porque eu me controlo quando eu tenho uma balança. Então hoje eu queria trazer para você algumas razões pelas quais você não deveria se pesar. Primeiro motivo que eu vejo é que a gente tem a falsa sensação de controle sobre o nosso peso, só que a gente não tem controle sobre o nosso peso, porque quem controla o nosso peso é o nosso hipotálamo, uma pecinha pequenininha que está no nosso cérebro, né? Então ele já tem esse papel. E o nosso peso ele é influenciado por N coisas. Então se uma mulher, por exemplo, está na TPM, está grávida, pós-gestação, mudou de cidade, enfim, por N motivos, nosso peso ele vai aumentar ou reduzir, né? E até mesmo no dia, a gente tem uma flutuação de até de 1 a 2 quilos. E aí você imagina o seguinte, aquela pessoa que acredita piamente na balança, imagine como é que o humor dessa pessoa fica, dela pesar de manhã, pesar de noite, ver essa flutuação toda. Isso pode ter um impacto muito negativo na saúde, principalmente na saúde mental dessa pessoa. As pessoas têm a pseudo-ideia de achar que subir na balança, elas vão ter controle sobre alguma coisa, só que não vai, né? O fato de você subir numa plataforma não vai acelerar o seu metabolismo, não vai fazer você emagrecer, não vai tirar seu apetite, não vai nada, né? Então isso pode gerar muito mais ansiedade na pessoa. E geralmente essa galera que fala assim, mas se eu não me pesar, eu vou engordar trocentos quilos, e se eu não me pesar, eu vou perder totalmente o controle. Só que geralmente são as mesmas pessoas que vivem no efeito sanfona, né? Então acaba sendo uma crença que a pessoa tem de que se eu me pesar, eu vou me controlar. Só que você só tem esse descontrole porque, primeiro, normalmente as pessoas vivem de dieta, vivem naquela efeito sanfona de restringe compulsão, restringe acaba tendo descontrole, né? Então não faz sentido a gente atrelar a culpa na balança, que a balança por si só ela não vai te gerar uma espécie de controle. Motivo número 2, a balança é um objeto da física, né? Então a balança ela vai te dar um número que vai medir a relação que o seu corpo tem com a gravidade. Então para mim, nutricionista que trabalha com comportamento alimentar, é só um número, isso pouco importa, né? Para mim faz muito mais sentido eu focar no que a pessoa faz para ter determinado peso do que focar naquele peso em específico, né? Então, para que eu vou focar numa coisa que eu não tenho controle, né? Para mim é muito mais relevante eu focar em quais comportamentos a pessoa tem para fazer essa oscilação de engordar, emagrecer e etc., do que focar num número que eu não tenho tanto controle. Então, para mim não faz muito sentido ficar utilizando um parâmetro físico com pessoas, né, que é da área biológica. Motivo número 3. Se pesar pode gerar muito mais ansiedade e pode fazer com que a pessoa fique muito neurótica com a alimentação e também com o corpo, né? Então, se a pessoa é gorda, ela vai querer emagrecer. E se a pessoa é magra, ela se sente na obrigação de não engordar, né? Então, a vida da pessoa vira um verdadeiro inferno,
sabe? E muitas das vezes o humor e a autoestima da pessoa é muito atrelada à balança. Então a pessoa dá poder à balança para que o humor dela seja ditado a partir do número que vai aparecer, né? Então, se abaixa, normalmente a pessoa vai ficar feliz. Se o número aumenta, a pessoa, sabe, o mundo da pessoa naquele dia acaba, né? Então, muitas pessoas ficam reféns da balança, achando que a balança vai ser algo realmente substancial para ela. E quando você começa a dar esse poder para a balança, cara, seu humor vai ficar muito alterado por conta disso, porque o nosso peso ele vai alterar muito, né? Como eu falei, durante o dia é normal ter essas oscilações de peso e a gente não tem muita coisa que fazer. Além disso, né, o ato de se pesar pode fazer com que a gente reforce aqueles pensamentos Jaque, né? Então a pessoa quer emagrecer e aí ela sobe na balança, viu que o peso reduziu, ela vai ficar feliz, né? E ela pensa o seguinte: já que eu emagreci, eu vou me recompensar com comida. Ou então o contrário, se a pessoa quer emagrecer e a balança responde de uma forma que ela não gostaria, acaba até aumentando. A tendência é o quê? A pessoa se frustrar, ficar triste porque ela pagou o preço, ela, né, teve foco, força e fé e acaba tendo que se recompensar com comida porque ela está frustrada, porque ela está triste, né? Então, nos dois casos, não faz sentido a gente usar essa balança. E até eu recordo, no começo dos meus atendimentos, eu pesava os pacientes, eu fazia antropometria, beliscava e tal, né, para saber percentual de gordura. E, cara, era assim, unânime. Tava lá na consulta, né? E aí a pessoa, em determinado momento, eu chegava para a pessoa e falava assim: vamos pesar? Era assim, basicamente todos os pacientes que quando eu falava isso, você via na expressão facial da pessoa aquela tristeza, tipo, puta que merda, chegou o momento de se pesar, sabe? Que lástima. Parece que a pessoa começava a rezar 30 Ave Maria e 40 Pai Nossos mentalmente, né? Porque era um momento terrível para as pessoas, né? Então, para muita gente, a balança pode ser sinônimo de tortura. Tanto que eu costumo dizer que a balança hoje, eu vejo ela como uma palmatória da era digital, sabe? Que as pessoas ficam se torturando e ficam se culpando por aquilo e está resolvendo alguma coisa, está ajudando, está melhorando a relação que nós temos com a comida e também com o peso usando a balança? Muito pelo contrário, só está piorando cada vez mais. Quarto motivo do porquê você não deveria se pesar. Balança, ela não mede o valor que você tem enquanto pessoa, né? A balança não vai te dizer se você é mais saudável ou não a partir de um número meramente, né? Se a gente for pegar o que é ser saudável a partir da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é o quê? É o bem-estar físico, social e psicológico, né? Então a balança ela só vai te dar um número, né? E é muito reforçada essa questão do culto à magreza. A gente tem que sempre buscar um número menor, porque primeiro, tem muita gente lucrando com a sua insatisfação, né? Então a pessoa que é magra, ela é muito enaltecida hoje em dia, né? Se ela é magra, independente se ela fuma ou não, se ela transa sem camisinha ou não, se ela tem um hábito saudável ou não, isso por si só já é sinônimo de felicidade e está tudo bem. Agora, quando uma pessoa gorda, né, aponta o dedo na cara e fala que essa pessoa tem que tomar vergonha na cara para emagrecer, né? Então, saúde vai muito além de um número, né? E a balança está longe de ser um bom parâmetro de saúde. E talvez você esteja se perguntando: tá, Ricardo, e aquele lance do peso ideal? Se a gente for pegar no dicionário o conceito de ideal, é aquilo que fica no âmbito das ideias, né? Aquilo que fica na parte dos pensamentos, né? Então não é algo concreto, né? Algo, né, que a gente é tangível a gente, é algo abstrato, né? E ainda bem que tem muitos profissionais hoje que já têm essa ideia de que peso ideal, não existe peso ideal, não existe MC ideal, não existe corpo ideal, porque cada corpo é um corpo, cada pessoa vai ter o seu biotipo diferente, sua estrutura óssea, e a gente precisa respeitar isso e cada pessoa vai ter o seu peso em específico, né? Então é importante a gente respeitar essa pluralidade dos corpos. Tá, então você está incentivando as pessoas a não cuidarem dos seus corpos e, né, não cuidar da saúde. Não estou falando para as pessoas saírem metendo louco, fazendo o que quiserem, porque a ideia é parar do foco ser tão estrito ao peso, porque peso não é sinônimo de saúde, né? E você já parou para pensar o peso que o peso tem na sua vida, né? Quanto isso influencia de forma geral na sua vida? O que você faz para buscar aquele peso menor, aquele peso mais magro e, sabe?
Pensa sobre isso, cara. Então, focar no peso pode ser muito mais prejudicial, pode ser tóxico para a sua saúde psicológica e também sua saúde física. Se você vive, né, no efeito sanfona, cara, isso não é saudável, não é nada saudável. Então, a balança ela pode reforçar aqueles pensamentos de inadequação, que você tem que emagrecer, e isso vai fazer com que você busque dieta, né? E a gente sabe que fazer dieta, ficar vivendo de dieta, primeiro que não é sustentável, né? Então eu não vejo sentido nas pessoas utilizarem a balança. Então o peso, ele é apenas um parâmetro e não uma sentença. Não é porque você pesa X que você é mais doente que, ou mais saudável do que alguma pessoa. Então é isso. Deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha relevante, marca aquela pessoa que tem aquela questão muito importante com o peso e tem que se pesar e acha que a balança realmente vai dar algum controle para a vida da pessoa. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo.